Muito bom dia, minhas queridas amigas, muito bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos e nos trazer aí um excelente dia de reflexões sobre a vida do Dr. Eurípides, sobre o Dia do Trabalhador e que a gente possa seguir em frente com a certeza de que nós somos amparados pelo alto. Quando o Helder foi passando os nomes, eu fui me lembrando de tanta gente querida, gente do nosso interior do estado do Rio de Janeiro, porque hoje estou em Niterói, mas sou da cidade de Itapiruna, então me reconheço um cidadão do norte e noroeste fluminense. Como o Helder parou ali no Marcos Bragato, eu quero ter o prazer de cumprimentar a minha querida Vandinha, Wanda Moreira. Beijo grande no seu coração, viu, minha irmã? Quero cumprimentar a Sandra Aparecida Correia Bueno Bragato, e quero cumprimentar os amigos queridos do canal Consolar e Esclarecer. O que dizer da vida desse grande missionário Eurípides Barçanufo, e ainda mais em 40 minutos. Nós poderíamos ficar aqui a semana inteira trazendo detalhes da sua atual encarnação aqui no Brasil, na cidadezinha de Sacramento. Nós poderíamos lembrar de vidas passadas desse mesmo espírito, onde ele tanto se dedicou a Jesus, à causa do Evangelho. Mas eu preciso escolher alguns pontos para nós trabalharmos, que na minha singela concepção são pontos importantes da vida do missionário Eurípides Barçanufo. E eu quero começar com uma página belíssima do espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, quando ele narra que, certa vez, Dr. Eurípides, estando na cidade de Sacramento, ele teve um sonho. Sonhava que estava saindo do corpo. Em verdade, nós sabemos que é um sonho, mas um verdadeiro desdobramento, como eram os desdobramentos do Dr. Eurípides Barçanufo. E saindo do corpo, ele atinge uma esfera onde as vibrações eram puras, eram celestes, se depara com um campo verde, uma relva maravilhosa, grandes árvores, e ao fundo uma figura incomparável. Cabelos à Nazarena, encontrava-se sentado e ele foi andando. Quanto mais ele se aproximava daquela figura incomparável, ele sentia uma paz de espírito, um recato no coração e se deu conta. Era Jesus de Nazaré. E foi se aproximando e pensando, mas eu não mereço estar na presença do meu mestre. O que estou eu fazendo aqui? E foi se aproximando. Conta Hilário Silva que uma forte indução magnética foi propiciando que Eurípides se ajoelhasse diante de Jesus. E ele foi logo dizendo, mas és tu, Jesus. Eu não mereço vir ao seu encontro. Quem sou eu para ter essa benesse? E Jesus disse a Eurípides, meu filho, eu te chamei ao meu encontro. E Eurípides percebe que dos olhos de Jesus estavam vertendo algumas lágrimas. Mestre, eu percebo que você choras. Deve ser por todos aqueles que ainda não te conhecem. Deve ser, mestre, por todos aqueles que não sabem do Evangelho, não sabem da sua vinda ao mundo, não conhecem a mensagem do amor. E Jesus respondendo ao doutor Eurípides, meu filho, por esses eu não choro, porque mais dia, menos dia, eles me conhecerão. Eles terão acesso ao meu evangelho e o amor tocará o seu coração. Mas eu choro pelos cristãos, por aqueles que já me conhecem, por aqueles que ainda hoje professam o evangelho com os lábios, mas mantêm o coração distante de mim. E Eurípides deu-se conta, não bastava ser cristão, era preciso agir como cristão. Ele, naquela aura de profunda beleza e gratidão por estar ao encontro de Jesus, ele volta do seu transe, do seu sonho, do seu desdobramento, acorda na sua cidadezinha de Sacramento e entrega a sua vida a trabalhar no bem, a trabalhar para os necessitados, a não perguntar até quando, a servir em todos os momentos, seja como um médico, porque ele
receitava mediunicamente, porque ele atendia dentro das suas múltiplas possibilidades, como um político, porque foi vereador da cidade de Sacramento, como um grande professor que o foi do Liceu Sacramentano e posteriormente do Colégio Allan Kardec. Então eu trago num primeiro momento essa mensagem mediúnica de Hilário Silva pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos dá conta da personalidade de Eurípides Barçanufo, alguém que no desdobramento encontrava-se com o próprio Jesus, conversando com o mestre e recebendo mensagens direcionadas à sua vida de missionário do bem. O que eu poderia dizer, então, sobre Eurípides Barçanufo, filho do vovô Mojico, em verdade, Hermógenes Ernesto de Araújo, e da vovó Meca, Dona Jerônima Pereira de Almeida, o terceiro filho de uma família de 15. Ele que nasceu ali num período rural do nosso Brasil, numa cidade interiorana, em 1º de maio de 1880. Daí o Carlinhos ter a sábia inspiração de falar dele no dia 1º de maio, porque hoje nós estamos comemorando mais uma data do seu natalício entre nós. O que dizer dele, se não relembrando as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3, o homem de bem, porque Eurípides Barçanufo foi, sobretudo, um homem de bem, porque cumpriu a lei de amor, de justiça e de caridade. Nascendo ali naquela pequena cidadezinha do interior das Minas Gerais, no meio de 2 ribeiros, o Ribeirão das Abelhas e o Rio ou Ribeiro Borá, ele cresceu como alguém dedicado aos estudos. Ele tinha raciocínios que as pessoas, não é possível um menino ter raciocínios tão acendrados. Era profundamente dedicado à causa de Jesus desde novo. Gostava de ir nas missas, recebeu o sermão do padre, e contam os seus biógrafos, entre eles Dona Corina Novelino, nesse livro aqui notável, que eu deixo como sugestão de leitura para vocês, Eurípides, o Homem e a Missão, que Eurípides chegou a receber do padre uma Bíblia. Parece pueril isso que eu estou dizendo aqui agora, mas naquela época, gente, Bíblia era coisa para iniciados, era coisa para quem entendia. O povo era considerado inculto. Era um período onde grande parte das missas ainda era realizada em latim, com o padre virado para o altar. Estávamos ali num período de transição da própria igreja no Brasil. Mas Eurípides já era tão conhecedor do evangelho, já era tão amigo do padre da sua cidade, que ele ganha um exemplar da Bíblia, para que ele próprio pudesse estudar e se reencontrar com o evangelho de Jesus. Ele tinha um grande sonho, tornar-se médico. E, para tanto, quando chegou a idade de estudar, ele veio para o Rio de Janeiro para fazer medicina no Colégio da Marinha, aqui no Rio de Janeiro. E eu digo aqui, porque eu estou em Niterói hoje, que dista aí do Rio de Janeiro pela ponte Rio-Niterói. E talvez esse episódio de Eurípides aqui no Rio de Janeiro seja o primeiro grande testemunho do doutor Eurípides, porque ele veio para cursar medicina, mas ele não cursou. E por quê? Porque sua mãe, a querida vovó Meca, ela que era muito próxima do seu filho, ela sofria de uma espécie de doença que ninguém sabia a causa. Posteriormente, quando Eurípides torna-se espírita, ele se dá conta que a causa era obsessiva, mas até então era tida como crises epiléticas. E Eurípides, estando no Rio de Janeiro, deu-se conta que a mãe em Sacramento teve a sua doença piorada, porque muito próximo ao filho as crises aumentaram, e ele dá o seu primeiro testemunho: não vou ficar longe de minha mãe, não vou trocar a presença daquela que me gerou, a mim e a outros 14 filhos, pelo sonho de fazer faculdade.
Jesus e os bons espíritos hão de me descortinar novos caminhos. Ele volta para Sacramento. Desiste da faculdade de medicina, mas não desiste de servir ao bem, de servir à causa dos necessitados. A vida prossegue, ele começa a trabalhar ali numa farmácia de seu pai, o vovô Mujico, como era conhecido, e começam a ocorrer episódios assim insólitos na cidade de Sacramento, particularmente numa fazenda, a Fazenda Santa Maria, porque panelas voavam, trasladavam-se no espaço, portas que se abriam, vozes que se ouviam, eram fenômenos mediúnicos, tais quais os fenômenos mediúnicos que ocorriam na cidade de Paris, na França, quando mesas se erguiam, mesas giravam, mesas davam resposta, e fenômenos muito parecidos começaram a ocorrer na Fazenda Santa Maria, que dista da cidade de Sacramento cerca de 14 quilômetros. E o povo, mas o que será isso, gente? Que fenômenos estranhos serão esses? Aqueles fenômenos começaram a ser estudados. E naquela fazenda particular residiam familiares de Eurípides, e um familiar em especial, o senhor Mariano, que era tio de Eurípides, que percebendo naqueles fenômenos, que não eram simplesmente panelas que se trasladavam no espaço, portas que abriam e fechavam, vozes que se ouviam, que eram fenômenos vindos de espíritos, fenômenos espirituais. Perto ali de Sacramento havia um grande homem vindo da Europa, Frederico Peiró, que diante de todos aqueles fenômenos traz a informação do espiritismo na Europa, traz a informação dos fenômenos mediúnicos, traz alguns exemplares da obra de Allan Kardec, que ele próprio, Frederico Peiró, começa a estudar e cede para que o senhor Mariano, para que aquele pessoal da fazenda também estudasse. E ali, na Fazenda Santa Maria, começa um primeiro grupo espírita, onde se estuda o Evangelho de Jesus, se estudam as obras de Allan Kardec e se começa a educar a mediunidade de vários médiuns que ali se encontravam presentes, dando aso àqueles fenômenos. E doutor Eurípides, em Sacramento, começou a digladiar com o tio. Mas, meu tio, nós somos católicos, meu tio. Você não sabe que o catolicismo abomina esse tipo de coisa? São coisas do diabo, meu tio. Pare de mexer com isso. Você está envergonhando a nossa família, meu tio. Mas o senhor Mariano não desistiu. Ele continuou. E narra a dona Corina Novelino que numa ocasião especial, ele que costumava vir da Fazenda Santa Maria para ficar na casa de Eurípides em Sacramento alguns dias, numa noite em especial, eles tiveram uma espécie de discussão, onde Eurípides abandona, meu tio, essa coisa de espiritismo. Não, meu filho, eu não posso abandonar. Eu devo seguir em frente, porque a causa da imortalidade é real. Olha os fenômenos que estão acontecendo na nossa fazenda. Num determinado momento, o senhor Mariano, ele se dá por cansado. Meu filho, ele chamava Eurípides de meu filho, eu me dou por vencido. Quem sou eu? Um homem do campo, um trabalhador braçal para discutir com você. Eu só te peço uma coisa. Leia este livro e dá um livro de Leon Denis para que Eurípides pudesse ler. O livro Depois da Morte. E vai dormir. Era um quarto onde dormia senhor Mariano e Eurípides Barçanufo, camas próximas. E Eurípides Barçanufo, ele começa a ler o livro. Já na introdução ele estava baqueado, lê todos os capítulos na mesma noite. E o senhor Mariano acordava de vez em quando e via, nossa, mas ele está lendo, ele deve ter gostado. Quando chegou de manhã, meu tio, eu acho que o senhor tem razão. Eu acho que a imortalidade, essa causa espírita, veio trazer uma nova ordem de coisas à humanidade.
Era o princípio da transformação de Eurípides Barçanufo. Mas para que ele se convertesse por completo, precisava um segundo passo. Porque ele vai nas reuniões mediúnicas, lá do Centro Amor e Fé, que se localizava na Fazenda Santa Maria, e se deparando com uma mesa de médiuns. Era o dia específico da reunião mediúnica. Ele diz a senhor Mariano, olha, eu estou quase acreditando, mas eu só vou acreditar se um fato acontecer. E o senhor Mariano, que fato é esse? Se pela boca do médium Aristides, João Evangelista se materializar e mediunicamente me explicar as bem-aventuranças. Gente, eu quero fazer aqui uma particularidade. Aristides era um médium analfabeto. Era alguém que trabalhava o campo, não tinha qualquer tipo de conhecimento. O que Eurípides estava pedindo era que alguém sem ter qualquer conhecimento falasse sobre as bem-aventuranças. E num determinado momento, o médium Aristides levanta-se e começa a falar sobre as bem-aventuranças, sob a ótica de 3 propostas espíritas: o amor, a ordem e a reencarnação. E fala com uma eloquência, falando de cada um daqueles versos, dos pobres em espírito, dos mansos, dos misericordiosos, dos pacificadores. E Eurípides, não é possível. Não é possível que eu esteja vendo diante de mim o próprio João Evangelista. E terminando aquela elocução, ele diz, João, o Evangelista, que Jesus os abençoe. Era a estrada de Damasco do Dr. Eurípides, porque agora ele era espírita. E se nós podemos dizer que só existiu Paulo, porque antes dele houve Estevão ou Gesiel, nós podemos dizer que na vida de Eurípides Barçanufo, ele só existiu porque antes dele houve um tio que se tornou espírita, que o presenteou com a obra Depois da Morte, de Leon Denis, que o conduziu a uma reunião mediúnica e que depois o ajudou a educar a própria mediunidade. Porque Eurípides Barçanufo tinha as mais variadas mediunidades. Ele tinha a mediunidade da fala, a mediunidade da escuta, ele tinha a mediunidade da psicografia, mas ele tinha um tipo de mediunidade incomum e muito especial, porque ele desdobrava-se. E nos seus desdobramentos ele fazia partos, do tipo, o pai vinha chamar Eurípides Barçanufo para ir na fazenda tal fazer um parto. E Eurípides, meu filho, eu já fui, já fiz o parto, é um menino e tem muita saúde. Um dos pais, um dia, desconfiou. Mas eu preciso que você vá comigo. Olha, eu não preciso ir, porque eu já fui e o menino já nasceu. Mas se você está desconfiando, eu também um dia desconfiei. Pedi a João Evangelista que viesse falar das bem-aventuranças. Eu vou contigo. E indo até a fazenda, a mãe, doutor Eurípides, para que o senhor voltou? A criança está ótima, já está até mamando. Era a mediunidade de Eurípides Barçanufo. A mediunidade de receituário, porque ele recebia o doutor Bezerra de Menezes e receitava para as pessoas os remédios que elas precisavam. Grande parte desses remédios da homeopatia, porque se tinha acesso para comprar homeopatia com um preço barato e disponibilizar para os pobres da época. Mas Eurípides também foi um grande professor. Porque, observem, ele dava aula no Liceu Sacramentano, um dos colégios mais notáveis que existia no Brasil à época. Um colégio que dava aula das mais variadas línguas, e o doutor Eurípides dava aula das mais variadas matérias, de línguas, de português, de matemática, de física. Mas em cerca de 1905, o colégio passou por uma grande crise financeira. Tiveram que fechar o colégio. E Eurípides, muito triste, porque como um professor vai ficar sem dar aulas? E conta a dona Corina Novelino,
registrado nesse livro aqui, que um dia ele, já mediunizado, ele sente-se a aproximação nada mais, nada menos do que Maria, a mãe de Jesus. E ele, humilde do jeito que era, eu não acredito. Eu, um homem simples de Sacramento, vou ver Maria, a mãe de Jesus, e repudiou o espírito. Mas ele era um médium inconsciente, igualmente. E Maria traz o transe sonambúlico, e ele, já não reconhecendo mais quem via, Maria induz para que ele psicografe um bilhete, uma espécie de carta, que depois de sair no seu transe, ele lê o bilhete e diz mais ou menos assim: meu filho, não feche o colégio. O nome Liceu Sacramentano ainda guarda os resquícios da vaidade humana. Troque o nome. Ao invés de Liceu Sacramentano, transforme em Colégio Allan Kardec. E passe a dar aula nas quartas-feiras do Evangelho de Jesus, mas não deixe de dar aula de astronomia. Esse colégio, meu filho, terá a proteção do meu manto sagrado. E assina Maria, a serva do Senhor. Ele lê aquela mensagem: não vamos fechar o colégio. Ele troca imediatamente o nome de Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec, gente, que até hoje existe na cidadezinha de Sacramento. Um colégio pujante que atende a muitas crianças, que trabalha desde aquela época sob os auspícios não só de Maria, mas de Johann Henri Pestalozzi, que aboliu as classes só de homens ou só de mulheres, porque já em 1907 o Colégio Allan Kardec, ele tinha classes mistas, porque homens e mulheres estudavam juntos. Aboliu as palmatórias, porque eu não sei se vocês sabem, em 1907 a criança, quando era reprovada, quando não aprendia, ela sofria castigos, punições corporais. E Eurípides, não. Uma criança não deve apanhar quando ela não sabe. O ensino deve ser pedagógico. Educação, educere, extrair. Ou seja, ela precisa aprender sobre as asas do amor e da sabedoria, e não da punição. Esse era o Colégio Allan Kardec. O colégio que promovia almas. E desse bilhete de Maria Santíssima para o doutor Eurípides Barçanufo, nós nos damos conta que as orientações de Maria têm muito a ver com o próprio sentimento do Espiritismo entre nós. Dê aulas de evangelho, porque as crianças precisam de evangelho, e os adultos também, como nós precisamos do evangelho de Jesus. Mas Maria também recomendou: dê aulas de astronomia. Pode parecer um tanto estranho a recomendação da mãe de Jesus dar aulas de astronomia no ano de 1907, mais ou menos, mas é que Maria estava preocupada, se podemos assim dizer, com a educação do espírito, a educação da imortalidade, a educação que preparava as almas para se dar conta de que nós não somos corpos materiais, nós somos espíritos que passamos transitoriamente por corpos materiais, que há uma pluralidade dos mundos habitados. Dr. Eurípides Barçanufo levou a primeira luneta para a cidade de Sacramento, e o colégio está lá até hoje. E ele prossegue como médium, como educador, como alguém que dedicou a sua vida a Jesus, como alguém que não se cansou em nenhum momento de estender os seus braços. E é muito comum que, enquanto ele estava dando aula nas classes ali do Colégio Allan Kardec, os alunos se davam conta de que ele, às vezes, ficava pálido. O nosso tio Eurípides está passando por um transe. Esperavam-se alguns minutos e ele ia, fazia um atendimento a um enfermo, ou ia, fazia um parto e depois retornava. Esse Eurípides Barçanufo, que tinha como tutor Vicente de Paulo, um grande benemérito da caridade nos palcos da França, que escreve algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha sob o seu manto protetor
Maria Santíssima, que conseguia nos seus desdobramentos encontrar-se com o próprio Jesus. E por quê, gente? Porque tratava-se de uma alma talhada no bem. Quando abrimos o romance mediúnico de Emmanuel, Ave Cristo, e ouvimos falar de um escravo Rufo, foi uma das encarnações de Eurípides Barçanufo. Alguém que já ali no século III havia dado sua vida por amor ao Evangelho. Quando ouvimos falar de João o Evangelista, que teve como discípulo Inácio de Antioquia, mas nós nos damos conta apenas de Inácio de Antioquia, porque João o Evangelista teve outros discípulos, um deles, Eurípides Barçanufo, naquela época. Por isso, quando ele, na fazenda Santa Maria, pede a algum espírito que viesse explicar as bem-aventuranças, que fosse o espírito João Evangelista, porque ele conhecia esse espírito de outras épocas. Quando ouvimos falar de um grande cientista do século XIX, Johann Caspar Lavater, era Eurípides Barçanufo, que também havia vivido na Europa. E podemos encontrar uma outra vida de Eurípides num romance mediúnico de Corina Novellino, chamado A Grande Espera, que eu sugiro a todos vocês que possam ler. Então, essa alma trabalhadora de Cristo e do Evangelho vem ao longo dos tempos, ao longo da história, vivendo o Evangelho e nos ensinando o caminho do bem. Conta o benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que se queremos conhecer Jesus, precisamos conhecer Eurípides Barçanufo. Palavras de Emmanuel, através de Chico. Porque no Brasil, Eurípides Barçanufo foi uma das pessoas que mais se aproximou de Jesus. Vejam, palavras de Emmanuel. Pensar em Eurípides é pensar em Jesus. Pensar em Eurípides é relembrar o Evangelho. E tanto isso tudo que eu narrei, e eu poderia narrar muito mais, é verdade, que em 1917 espoca no mundo a gripe espanhola, em proporções muito maiores que a gripe do Covid que nós tivemos agora, 2020, 2021, porque na época morria milhões. Chegou a morrer na proporção da gripe, da Covid agora, 10 vezes mais pessoas. Eurípides, não, eu ficar dentro da minha casa, de forma alguma. Meu lugar é onde estiverem os sofredores. Eu não tenho que temer a morte, porque Jesus já disse, não temeis aqueles que podem tirar-lhe o corpo, a vida material, mas que nada podem contra o espírito imortal. Ele sai para atender os doentes da gripe espanhola. Acaba contraindo a própria gripe e em 1º de novembro de 1918 ele vem a desencarnar. Na cidadezinha de Sacramento, por onde corre o Ribeirão das Abelhas, o Rio Borá, sob o manto de duas Marias, a Fazenda Santa Maria e Maria, a Mãe de Jesus, o grande trabalhador da espiritualidade, deixa os seus restos carnais, para encontrar-se no palco da espiritualidade com todos eles, porque ele se deparou com Vicente de Paulo, com Santo Agostinho, com a própria Maria, Mãe de Jesus, e prossegue hoje, conduzindo, junto com Bezerra de Menezes e outros tantos espíritos, os caminhos do nosso Brasil. Dia 1º de maio, dia de lembrar de Eurípides Barçanufo. Não apenas alguém que falou do Evangelho, mas que viveu o Evangelho em cada atitude, em cada minuto, em cada ato. Não havia ninguém que se aproximasse de Eurípides sem sentir a presença do próprio Jesus. E Eurípides, numa frase singular, dizia: nós devemos propagar a verdade. A frase do Dr. Eurípides: poderoso é o sol da verdade, e esse sol chama-se Evangelho. Um Evangelho que vem aquecendo as nossas almas e nos dando força para seguir em frente.
que Dr. Eurípides Bassanufo continue abençoando o nosso Carlos Faria, o nosso Hélder Portilho, os trabalhos desse programa diário, Gotas, para que através de gotas a mensagem do Evangelho chegue a cada um de vocês e nos ensine a ser pessoas de bem, pessoas melhores, pessoas compromissadas com o alto. Paz e bem.